Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui que o pastor Silas Malafaia, que virou uma espécie de guru do Bolsonaro nos últimos tempos, descartou Eduardo Bolsonaro como nome para disputar a presidência em 2026, declarou apoio a Michele, enalteceu ali o que ele chama de qualidades da Michele. Qualidades levantadas pelo Malafaia que até coloca, certo setor do campo progressista numa saia justa, com argumento utilizado aí em outras eleições. Eu vou explicar para vocês aqui. Ele também comprou briga com um aliado, um partido aliado do Bolsonaro, que inclusive tudo indica vai exigir ali a vaga de vice nessa chapa indicada pelo Bolsonaro. E trarei aqui que parlamentares da direita passaram a mirar também Flávio Dino, num possível impeachment que eles querem colocar ali para alguns ministros do STF, e o motivo é absurdo. Eu vou trazer para vocês aqui, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, vamos trazer aqui que a matéria da Revista Oeste entrevistou o pastor Silas Malafaia, e a matéria diz que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, desponta como nome forte dentro do Partido Liberal para disputar a presidência da República em 2026. A avaliação é do pastor Silas Malafaia. Ao ser indagado sobre uma eventual disputa entre Michele e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, o pastor não hesitou e disse: "Acho que Michele tem mais chance. Nada contra o Eduardo. Segundo o pastor, Michele tem capacidade de atrair segmentos estratégicos do eleitorado." Vejam só o argumento do Malafaia. "É mulher, terá o voto das mulheres evangélicas", explicou, referindo-se a Michele. "Ela sabe falar a linguagem evangélica e vai ter voto de bolsonaristas e da direita. Ela reúne essas coisas." Malafaia também aposta no apelo regional da ex-primeira-dama entre os nordestinos. Ele disse: "Corre no sangue dela o sangue nordestino, o pai dela é cearense." Bom, pessoal, isso aqui, esse argumento, como eu disse, vai colocar numa saia justa segmentos do campo progressista que, em algumas eleições, defendem o voto nas mulheres, falam, tem que eleger mais mulheres e não sei o quê, que é a pauta identitária, que a própria esquerda, ou os setores da esquerda, reforçou muito nos últimos anos. E agora, quem usava como argumento apenas o fato de alguém ser mulher para merecer o voto, vai votar na Michele, sendo a Michele uma candidata de direita? Esse é um dos pontos, assim, ou uma das armadilhas do discurso identitário, que é quando você quer atrair a atenção apenas na questão identitária, se é mulher, se a pessoa é negra, se é homossexual, porque daqui a pouco aparece um negro de direita, olha o Piaí. Aí aparece um negro defendendo privatização, defendendo alguns absurdos que a direita defende. Como é que fica o discurso identitário? Como é o caso aqui do discurso de eleger mulher, porque a mulher não sei o quê, e aí trazem elementos importantes, que de fato mulheres são vítimas, que mulheres lidam com a desigualdade na sociedade, que mulheres sofrem algum tipo de preconceito em alguns ambientes, etc e tal. Ok. Mas quando você quer limitar o voto ao fato de alguém, um candidato, uma candidata no caso, ser mulher, traz esse tipo de perigo. E a Michele agora? Então o que vai ter de gente pegando print, se a Michele for candidata, de gente progressista defendendo o voto na Dilma em 2010 e 2014 pelo fato dela ser mulher, agora vai ter que explicar. Fala, peraí, não, agora aí vão ter que votar no Lula, que é um homem branco, hétero, e não votar na Michele, que é uma mulher e tal. Então estão vendo a complicação? Esse é um problema aí que setores da esquerda, talvez terão que enfrentar. Aqui vai dizer que outra questão, por enquanto, dirigentes do PL discutem o nome de Michele para liderar a campanha presidencial, caso a justiça mantenha Jair inelegível, e ele será mantido inelegível. Todo mundo sabe, as pedras do caminho sabem disso, mas o pessoal finge aí que estão tentando, estão lutando para manter a pose de Bolsonaro perseguido e injustiçado, que não cola para muita gente aí. Além disso, interlocutores afirmam que em todos os cenários avaliados, seja com Michele, Eduardo ou o próprio Bolsonaro, o nome para vice deve ser o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. Pois é, o Ciro Nogueira, vamos só lembrar aqui que em 2018 ele fez campanha para o Haddad.
Estava lá com o PT, com o Lula, elogiando o Haddad, criticando o Bolsonaro. Aí depois virou a chavinha lá e virou um aliado bolsonarista, chegou inclusive a ser ministro da Casa Civil, não me falha a memória, no governo Bolsonaro, depois que tirou lá um dos generais que foram colocados num canto no Centrão, tomou conta do governo. E vamos ver aqui agora que o Malafaia partiu para cima de um aliado do Ciro Nogueira, que é do partido dele, inclusive. Ele atacou aqui o tal do doutor Luizinho, que é líder do PP. Diz o seguinte, o Malafaia: Bolsonaro atrapalha a direita? Perguntou ele aqui. Vou responder ao líder do PP, doutor Luizinho. O que atrapalha é essa pseudo-direita prostituta que se vende para o governo Lula e tem ministros no seu governo, e que usa Bolsonaro quando interessa. Bolsonaro tem que fazer uma chapa pura para presidente e deixar esses vendilhões de lado. Essa declaração do Malafaia veio por conta disso aqui. A Mônica Bergamo divulgou que Luizinho escancarou em um almoço com empresários na terça em Brasília que Bolsonaro atrapalha a direita, vem impedindo uma candidatura que está claramente colocada. É porque, pessoal, é o seguinte, existe uma divisão. Setores mais ligados ao Centrão querem a candidatura do Tarcísio. O bolsonarismo mais, digamos assim, radical, que é uma chapa pura, o Eduardo seria o preferido. Mas a ala evangélica dentro do bolsonarismo quer a candidatura da Michelle. Então agora tem aí essa briga entre eles lá e cá entre nós. Vamos torcer pela briga aqui nessa situação toda. Então tá aí, né? O Malafaia descartando o Eduardo e atacando o aliado bolsonarista. E para fechar aqui, o Moraes está na mira dos senadores, inclusive um dos planos aí do bolsonarismo é eleger uma bancada forte no Senado para tentar o impeachment do Moraes e, se possível, de outros ministros do STF em 2027. As eleições em 26, os deputados e senadores assumem no começo ali de fevereiro de 2027 e aí eles colocariam na pauta o impeachment. E aqui, vai dizer a matéria que agora não é só o Moraes, não. O Flávio Dino também está na mira. E eu acho que o Barroso também é muito rejeitado, né, por setores bolsonaristas. E qual que é o motivo, então, do Flávio Dino tá aí, né, causando desagrado em setores bolsonaristas? Diz aqui a matéria que Flávio Dino tem sido a principal voz no STF a cobrar do parlamento mais transparência na execução de emendas. É o mínimo que se espera, né? Mais transparência. Eu, já falei aqui no canal, sou radicalmente contra emenda parlamentar. William, mas quer dizer então que não devia mandar dinheiro para os municípios, para a cidade? Devia, mas não através do deputado. O deputado tem outra função, que é fazer o debate ali, né, em torno de projeto de lei, nas comissões, fiscalizar. Mas esse papel aqui de mandar dinheiro, isso é do executivo. Não tem que ficar deputado direcionando aqui e ali, que na verdade serve como compra de apoio. Então, deputado X manda dinheiro para a cidade Y e na próxima eleição aquele prefeito apoia o deputado que mandou dinheiro. É assim que funciona. É assim que funciona na prática. Eu vi isso, fui candidato em 2022 a deputado federal. Chegava numa cidade, eu via lá o carro já com adesivo. Prefeito fulano apoia o deputado Beltrano, em número tal. Aí você perguntava para a pessoa, fala, aí, você conhece aquele deputado que o prefeito apoia? Não, conheço, mas se o prefeito está pedindo, né? A gente gosta dele, estamos aqui avaliando e tal. Ele faz bem para a cidade. Aí, essa é a ideia. É de que manda a emenda e a qualidade do voto lá na Câmara pouco interessa para a população. Aí o deputado vota para ferrar o povo lá, por exemplo, sendo a favor da reforma da Previdência, que aconteceu no governo Bolsonaro. Aí a pessoa vai ter que trabalhar anos e anos a mais para aposentar, mas ela fica feliz porque o deputado mandou uma emenda para fazer uma pontezinha petitinha. Ou para comprar um equipamento para o hospital, que é importante, a ponte é importante, o equipamento é importante, mas não tinha que ser via deputado. Isso tem que ser o ministério, o prefeito vai lá e pede o dinheiro para o ministério manda. É assim que deveria funcionar. Não ficar emendinha para cá e para lá, que na verdade, como eu disse, na prática é compra de apoio. Eu não estou nem falando aqui de desvio, de dinheiro que é desviado. Aí já tem um monte de matéria que fala sobre isso. Manda a emenda, faz ali o acordo, falta transparência. E o que o Dino quer? Mais transparência. E aí os deputados ficam nervosinhos, dando chiliquinho, porque o Dino quer o óbvio. Aqui vai dizer que nesta semana acontece a audiência pública sobre a impositividade e transparência das emendas marcadas por Dino.
No começo do mês, ele causou irritação no Congresso ao pedir explicações sobre as chamadas emendas de comissão paralelas. Quem tem emenda impositiva, emenda de comissão, emenda não sei o que lá que o governo distribui só para quem vota junto. E tem emenda que mesmo quem é da oposição recebe, porque ela é dividida de forma igual. Então é uma bagunça, virou a casa da mãe Joana esse negócio de emenda no Brasil. E o Dino quer mais transparência e os deputados ficam bravinhos. E ameaçando agora aí o impeachment do Flávio Dino, que ele quer mais transparência. É um absurdo. É um absurdo. Se isso aqui acontecer, o Flávio Dino sofrendo impeachment por esse motivo, ele acaba sendo fortalecido para disputar eleições em 2030. É uma opinião que eu tenho, eu acho isso. Porque o povo ia perceber, peraí, o cara impeachment por causa disso aqui, e eu enxergar o Dino como um injustiçado e perseguido pelos deputados, e elegeria ele, ou presidente, ou de volta lá para ser senador, já que ele abriu mão para ir para o STF. Então, se ele sofreu impeachment de ministro, ele não volta para o Senado, ele fica sem cargo e teria que disputar uma nova eleição para frente aí. Gente, mas é isso, né? Não sei o que vocês acham, deixa aqui embaixo, a opinião de vocês é sempre muito importante. E quem puder, espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente!